Meus amigos, minhas amigas, boa tarde, quase boa noite. Falávamos no capítulo anterior da reunião de Públio com Flamínio Severo, com o militar que prestava assistência lá a ele. E os dois comentavam sobre o Nazareno, que fazia prodígios vários acontecimentos, curas, e esses acontecimentos vamos chamar de maravilhosos. E enquanto isso na casa do senador. Então, enquanto os dois mantêm uma palestra sobre a personalidade e os ensinos do mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana, pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequena enferma, agora transformada em uma só úlcera generalizada de sofrimento. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana pensando essas. Ana, um coração bondoso e meigo, pouco mais velha do que a sua senhora, se havia transformado em companheira predileta dos seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações que era Palestina e Roma também, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Ah, Senhor, exclamava a serva, com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que, se levássemos esta criança para receber a bênção de suas mãos, seriam as chagas, essas se sanariam, e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Mas respondia Lívia, infelizmente, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário, de que sempre me falas. Ainda no último sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitámo-nos então para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios da sua presença confortadora. Mas nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas, quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Houve então prodigioso silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e de Magdala, enquanto aqueles petizes trêfegos acorriam ao seu regaço amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Muitas crianças eram enfermas, que as mães conduziam às pregações do lago para que se curassem de mazelas antigas ou de doenças consideradas incuráveis. O que me conta é de uma beleza, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecemos às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes, o nosso Herodes, né? Que nós já conhecemos, funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha a ninguém, a todos convidam
convida para o reino de Deus e de sua justiça. Contudo, contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele se esquiva dos favorecidos da sorte para manter relações com as criaturas mais infelizes, consideradas a todos como irmãos muito amados do seu coração. Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento. A figura daquele homem, famoso e bom, exercia atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada curiosidade, característica das almas infantis, não obstante a febre alta que lhe devorava o organismo. Realmente, quando conversamos, os adultos, próximos a crianças, às vezes elas, crianças, estão brincando, aparentemente desinteressadas daquelas conversas dos adultos, mas não. Às vezes não, ou diria quase sempre não. Elas estão ouvindo e gravando o que estão ouvindo. Não falam, não participam, mas estão registrando o que estão ouvindo. É quase normal nas crianças. Mas vamos continuar. E, neste momento, o senador, após as despedidas de Sulpício, que estava lá com ele em reunião, lá no terraço da casa, falando exatamente do Nazareno, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a sua ansiedade paterna. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosa. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos rasos de pranto. Brincou com as suas mãozinhas mirradas e feridas. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou com a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que deseja. Copioso suor empastam as excrescências ulcerosas da doente, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres. Mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar, com voz cansada e quase imperceptível: papai, eu quero o profeta de Nazaré. Lindo, né? Lindo. Ela estava ouvindo a conversa da escrava Ana com a sua mãe. Ela estava registrando tudo. Ambas falavam do profeta. E ela, na sua inocência dos seus 8 aninhos, ela pediu o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido também, em face do imprevisto daquela resposta. Enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado da cena, escondiam o rosto inundado de pranto. Uma lição grande, profunda, até mesmo para um coração duro, empedernido como o de Públio. É claro que ele registrou aquela resposta no mais profundo do seu ser. E aquela resposta doeu nele, no pai. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filhinha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora. E eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a, apreensivo e incerto, exclamando afinal:
Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos. Olha, é incrível, né? Porque ele jamais, na sua opção, aceitaria se encontrar um homem do povo, né? Vamos chamar assim. Jesus, afinal, era realmente um homem do povo. E ele acedeu a esse. Mas só a angústia que nos vai na alma, ele continuou. Só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. É incrível como uma pessoa pode ser tão, como eu diria, tão dura como Emmanuel, em função da sua posição política, social. Mas eu acho que acima dessa posição política e social, meus amigos, minhas amigas, acima disso está a saúde da sua filhinha. Era uma tentativa que ele, na qual talvez ele nem acreditasse. Mas acho que no fundo ele tinha dúvida. E se o mestre de Nazaré, esse homem de quem tanto se fala, das suas obras, suas realizações, dos seus verdadeiros milagres, curar a minha filhinha, a nossa filhinha? Quer dizer, era uma pergunta que, no fundo, ele não tinha resposta, mas também não dizia um não, com certeza. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento. Ele ia dar um passeio ali pelas ruas e tal, né? E quem sabe, por um acaso, ele encontraria Jesus, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, onde Jesus sempre pregava, né? À margem do lago de Nazaré, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta. Era o cúmulo, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, não lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. E ele foi passear naturalmente ali no decair da tarde, ele foi passear as ruas da cidade, da pequena cidade, e passando ali pelo trecho onde se sabia que Jesus passava. Quem sabe, casualidade, poderia propiciar um pouco. Ele deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente. E quando o crepúsculo contornava suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu, fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido aí uns 300 metros do caminho, encontrou transeuntes e pescadores, que se recolhiam e o encarava com mal disfarçada curiosidade. Porque, afinal de contas, ele estava trajado como um senador. Ele não vestia ali uma túnica simples do povo. Ele vestia uma túnica de senador do império. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações. Um velar imenso de sombra invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Como dizíamos, na época de Jesus, a Palestina era um verdadeiro jardim, flores e frutos de várias espécies e árvores frondosas. Onde estaria o profeta? Ele se interrogou íntimamente naquele instante. Onde ele está? Não seria uma ilusão da história dos seus milagres e de sua encantadora magia sobre as almas? Tudo isso Públio
passou a cogitar mensalmente. Não seria um absurdo sair procurando o profeta ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos rigores, do imperativo da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de um homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores, que eram pessoas simples. E Cafarnaum era uma cidadinha também muito pequena. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente, incendida e ao mesmo tempo abatida, Publius Lentulus considerou dificílima a hipótese de do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam eles? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo. E certamente Jesus lhe falaria em aramaico, que era a língua local lá da Palestina, comumente usada na bacia do Tiberíades. Profundas cismas entornavam do cérebro para o coração, como a sombra do crepúsculo que precedia a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do seu espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedra enfeitado de silva e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado e o pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio Severo. Vocês se lembram, lá no início da nossa palestra, ele relatava a Flamínio Severo um sonho que eu tinha, parece que já 3 ou 4 vezes, e sonhava com seu bisavô paterno, parece, e havia sido um homem muito mau, que decretou a morte de muita gente. E ele contou esse sonho para a família, antes de ir para a Palestina. Então agora ele rememorava esse fato. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Ele sentiu como saísse do corpo material, transe, né? Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e o reconhecimento aos poderes celestes. Tal a clausura em que sempre mantiveram o coração submisso e orgulhoso. Nunca sou, eu imagino, em nada além dos poderes de Roma, dos poderes do Senado, ao qual penso que o pensamento dele pairava só em torno. O mundo era isso, a vida era isso para o povo. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos seus olhos ansiosos, esta cara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade e imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Publius Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas o seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Até então ele nunca havia sentido, notado aqueles sentimentos íntimos que naquele momento lhe invadiu o peito. Nem a sua apresentação a Tibério, a apresentação de Públio a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luz. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então
num gesto de doce e soberana bondade. O meigo nazareno, que na verdade era Jesus, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E era. Jesus falava com o povo através do coração, através da mente, e não de palavras articuladas. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Duas coisas que faltavam, principalmente humildade. Ele nunca teve. Mas eu não vim ao mundo para derrubar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração solicito. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu. Ainda bem que Jesus era franco. Falava o que precisava ser dito naquele momento. Então, ele atingia o que de mais importante precisava ser. Não é o teu. Não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa. Olha aí, ele, Jesus, já sabia que a filhinha daquele homem era leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. Quer dizer, ele não estava atendendo ao apelo do pai, porque o pai tinha ainda a razão egoística e humana. Ele ainda não tinha acordado para a beleza de nada que não fosse circunscrito ali à humanidade, com seus valores. É sim a fé e o amor da tua mulher. Que maravilha! Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe repassavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Olha aí, como pode o ser humano que está presenciando um acontecimento que eu diria carnal, duvidar, está sonhando. Não está sonhando, não, ele está ali acordado ouvindo o que o Nazareno estava falando. Não, meu amigo, não estás sonhando. Te explicou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Bastava a decisão de Públio. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Pois bem, meus amigos, nós vamos encerrar aqui esse encontro maravilhoso que Públio teve com Jesus e que eu não me lembro bem se ele aproveitou ou não, mas nós, no próximo capítulo, esperamos ter resposta para essa indagação que aqui deixamos com vocês. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.